Boa noite. Vou fazer a audiodescrição como sugerido. Sou Felipe Vassão, sou um homem branco, 1,80 m, gordinho, barba grande, cabelo curto do lado, meio arrupiado em cima. Estou com uma calça roxa, uma camiseta preta com um urso desenhado, uma gotinha de mel e uma abelhinha na ponta. Esses detalhes são importantes, vocês vão ver. E eu sou músico. Tá, mas você faz o quê? Aquela interação clássica que todo músico já passou, mas... Não, você faz alguma coisa da vida que não é música, óbvio, né? Você quer transformar essa interação numa coisa mais desconfortável, você fala que você é produtor musical. Porque aí, ou você vai interromper logo, o papo vai ser tipo, tá. Ou vai ser tipo aquele tiozão que curte o Pink Floyd. Você mexe em todos aqueles botões, bicho. Eu tô ligado. Não, você duvido que você sabe mexer em todos esses botões, mano. Eu duvido. Essa pessoa é engenheiro de som. Tem produtor musical que é engenheiro de som, mas não é isso que faz ele ser um produtor. Aí vai falar, então você escreve os arranjos para o conjunto tocar. Essa pessoa é o arranjador. Tem produtor que é arranjador. O George Martin, que produziu Beatles, o Quincy Jones, são incríveis arranjadores, mas não é o fato de serem arranjadores que tornam eles produtores musicais. Você toca instrumentos. Provavelmente metade da plateia aqui toca algum instrumento, então realmente não é isso que vai fazer você ser um produtor musical. Esse cara, por exemplo, chama Rick Rubin, ele não mexe em nenhum equipamento, ele não faz arranjo, não toca instrumento, ganhou 9 Grammys e, inclusive, de produtor do ano. Então, o que faz um produtor musical, brother? Tipo, na boa. E aí eu percebi que, durante anos trabalhando com música, eu fazia, mas eu não sabia explicar. E sinceramente, eu fui entender o que era quando fui convidado para vir falar para vocês o que é. Falei, não é possível, eu preciso saber o que é isso. Eu preciso... E aí, essa noite a gente vai tentar descobrir juntos, ou pelo menos como eu navego por esse universo, porque acho que dizer para vocês exatamente o que é vai ser uma coisa muito petulante da minha parte, mas a minha experiência me levou a estar aqui hoje falando sobre isso para vocês. E vamos começar falando por que o produtor existe. O produtor existe porque existe uma coisa chamada fixação fonográfica, que é um nome muito chique para gravação. Você tem um vinil, tem um CD, uma fita cassete, é uma fixação fonográfica. Você tem um voice memo do seu celular, é uma fixação fonográfica. Vamos lembrar que até o final do século XIX a música era efêmera, a música acontecia e você presenciava ela e acabou. Você podia comercializar a música por meio de partituras, numa visão bem europeia, assim. Só que toda vez que aquela música era executada, era uma versão única daquela música, tocada por aquela pessoa naquele instrumento. E quando Thomas Edison trouxe o fonógrafo, que é um instrumento que grava e toca som, né, a gente inventou uma indústria fonográfica e hoje a música é consumida ininterruptamente por meio de gravações. Não exclusivamente. Veja só, tiveram críticos na época. Nossa, agora não vai ter mais música ao vivo. Bom, Francisco Elombre vai tocar hoje aqui. Então essa é uma salva de palmas para eles. Durante o desenvolvimento da indústria fonográfica, a gente consegue ver a evolução do papel do produtor. Ele começou como um burocrata, porque ninguém sabia o que fazer, né? Bom, vamos gravar o quê? Vamos gravar essa orquestra, aquele grupo. Como é que a gente vai fazer? Botar numa sala, vai ser assim, vai ser assado? Quanto vai custar? Quem vai tocar? Quem vai escrever o arranjo? Porque era muito dividido. Escreve, arranjo, o cara executa, o técnico vai lá e grava. E essa pessoa, produtor, começou nessa posição. O produtor musical era o burocrata, era o cara que transformava aquilo em realidade. Mas a partir do momento que uma pessoa dessa começa a tomar decisões de quem vai tocar o quê, quem vai arranjar, começa a ter uma influência artística. Então você vê que ao longo desses primeiros 3 décadas, a gente começa a ver uma potência, uma força, um poder artístico na mão do produtor.
Talvez o cara que seja mais famoso aí, que eu já citei, o George Martin, que produziu o Beatles, seja a personificação dessa figura, apesar de ele não ser dessa época, de ser dos anos 50, 60, 70. Ele tinha essa coisa do burocrata e do artístico junto. Era um ótimo arranjador também. Mas tem alguma coisa que ele fazia ali que não era exatamente arranjar, que tornava ele ser um produtor. A partir do momento que a tecnologia vai evoluindo, a partir da década de 50, porque até então pensa que assim, gravação era, coloca todo mundo numa sala, aponta o microfone e grava, acabou, é isso que a gente tem. Quando a gente começa a desenvolver novas tecnologias de manipulação de som, de gravação em vários canais, a gente começa a ter um destaque para o produtor engenheiro, o que mexe nos botões lá. Essa pessoa começa a ter muito protagonismo, porque é por exemplo, o James Guthrie, que produziu o Pink Floyd, o Alan Parsons, que trabalhava no Abbey Road, porque essa pessoa fica responsável por expandir as possibilidades sonoras de um disco, de uma música, enfim. E a partir dos anos 80 tem essa figura do produtor protagonista, que eu chamo. Quincy Jones talvez seja um desses. O Quincy Jones tem uma marca, né? Tem um logo, tem um fone com o logo do Quincy Jones. Ele lançou disco do Quincy Jones, do produtor. Toda a música hip hop é feita em cima de produtores protagonistas, Dr. Dre, Kanye West, música eletrônica também, os DJs, produtores, artistas, Avicii, David Guetta, Alok. E aí eu falei sobre um monte de perfis de pessoas diferentes e a gente continua sem saber o que faz o produtor. E eu vou fazer um parênteses, então, para contar a minha trajetória para entender isso. Eu, durante 30 anos, trabalhei com música para publicidade. As pessoas me conhecem pelo trabalho com Emicida, com fulano, ciclano, banda de rock ali, mas, na verdade, o que pagou o esquinho das crianças foi publicidade. E na publicidade tem uma coisa que é usar referência para dar o clima, tanto visual quanto sonora, no meu caso, sonora. A gente quer que a campanha seja assim, seja assado, a gente quer uma coisa meio Coldplay, e quer que seja assim, com aquela pegada, e você vai lá e decompõe o que é Coldplay, né, para aquele cliente. Ah, tá, entendi, essa bateria, esse tipo de coisa, papá. E aí você não copia, porque não pode, primeiro, que é crime, mas você não vai copiar também, porque o seu ego não vai deixar, então você recompõe isso de outra forma. E na publicidade rola umas modas, né? Coldplay. Eu perdi a conta de quantas vezes eu fiz o pianinho da Amélie Poulain. E eu me via nessas situações, nesses loops de recriação, de decomposição e recriação, decomposição e recriação, decomposição e recriação. Eu falo, não é possível que não tenha um computador que você escreve música do Coldplay para o comercial de carro e aparece um negócio. Porque eu já tinha feito tanto que eu já tinha criado a minha regrinha de como fazer Coldplay. E se eu conseguir criar uma regrinha, eu consigo botar isso no computador. E de um misto de medo de ser substituído pela inteligência artificial com ganância de falar, mano, eu vou inventar um bagulho desse, eu, sei lá, vou arrumar uma máquina dessa e começar a fazer trilha assim, tá pronto. Porque para mim virou um processo repetitivo. Eu fui pesquisar música e inteligência artificial e cheguei nesse cara, David Cope. Esse cara teve um bloqueio criativo, ele era um compositor na década de 70. E ele inventou um negócio chamado Experiments in Musical Intelligence, que ele batizou de EMI. E basicamente o que ele faz? Ele decompõe a obra do Bach, digitaliza, analisa, coloca nesse programa, e o programa escreve uma música nova com os trejeitos e o jeito do Bach. Aí ele vai lá, chama músicos e mostra para um expert em Bach e não fala que foi feito pelo computador. O cara vai falar, pô, essa é aquela do Bach lá, mano, aquela lá, BVW 145, não, essa é a Brandenburg. Não é um computador. É um computador que fez o cara, não, você está de sacanagem comigo, causou um rebuliço. Ao longo dos anos 90, o EMI
evoluiu para Emily Howell e virou um alter ego dele. Ele desenvolveu um programa que compõe-se em discos lançados. Mas sempre nessa ideia de a composição ser feita pela inteligência artificial. Então você tem uma recombinação de notas. Basicamente é isso. Como se compor fosse combinações de notas. A parte de arranjar a música, executar a música, gravar, ainda é uma coisa humana, certo? Acontece que até isso 40 anos atrás, hein? Eu achando que ia achar um negócio modernaço. Não, o cara já matou essa charada lá atrás. As coisas evoluíram em sistemas derivados. Começaram a aparecer coisas muito... que seguiam meio que a mesma lógica. Esses são alguns exemplos, tem vários outros. O Juke Deck não está no ar, mas vocês não conseguem testar. Mas depois vocês podem ir lá. Aiva, Ampere e Algotunes são sistemas que você entra e fala, eu quero uma música assim, assada, blá, 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 pum, aparece. A Aiva, por exemplo, eu falei, quero uma música chinesa, feliz, de 30 segundos. Ah, não, essa é uma música épica. É uma reprodução do que eu vejo todo dia quando eu sento para trabalhar, que é um programa tipo um desses programas de fazer música de hoje em dia. É uma criação de uma recombinação de notas em que ele tenta arranjar de um jeito que soe convincente. E, basicamente, recria essa mesma lógica, essa lógica cartesiana e linear de um humano, só que substitui tudo por inteligência artificial e não mais humanos. Quando eu vi isso, eu não fiquei tão impressionado. Vão sair coisas incríveis dessas iniciativas, com certeza. Mas eu como produtor musical e já tendo participado de muitas produções, eu olho para esse tipo de coisa e para o resultado sonoro e falo, putz, falta alguma coisa, falta alguma mutreta que não está acontecendo, que acontece todo dia no meu estúdio. E eu não sei explicar até agora para vocês o que é. E aí eu tropecei numa outra abordagem, que é a recombinação de fonogramas. Que isso é um negócio que realmente me assustou. Então os caras pegam um quarteto do Haydn, uma sinfonia do Mozart, coloca nessa máquina, a bruxaria do AI, entende a textura dessas coisas, e aí veste o quarteto do Haydn que vocês vão ouvir aqui, vai tocar e depois vai tocar ele vestido de sinfonia do Mozart. Eu fiquei impressionadíssimo com isso. Falei, nossa, não, peraí, isso é de 2017. Falei, para ficar mais claro isso, vamos trocar o Haydn por um assobio tosco e vocês vão ver o que ele faz. Ele pega um assobio tosco e veste de uma sinfonia mozartiana. Sabe o Midjourney, essas DALL-E, essas coisas que está criando imagens? Aliás, esses cartões postais todos que foram distribuídos foram criados com essas tecnologias. Isso aqui vai chegar lá. Isso aqui é de 6 anos atrás. Já tem um projeto do Facebook mais novo que já cria músicas estilo Elvis Presley, estilo Frank Sinatra. Ainda é estranho como é o próprio Midjourney. Se der um zoom lá, você vê que as coisas são meio esquisitas, o olho é meio torto, mas daqui a pouco vai ser convincente. Mas eu não estou aqui para falar que eu estou preocupado com isso, eu estou aqui para falar que quando eu cheguei nisso, caiu uma ficha. De recombinar essa recombinação de texturas fez cair essa ficha na minha cabeça. Que o denominador comum de todos os produtores que eu conheço, ou produtoras, é que as decisões não são musicais. A gente não está recombinando nota e vendo que acorde que é, está faltando a 13ª do acorde, isso é outra coisa que a gente faz. Na publicidade se usa muito piano para dar a ideia de uma coisa tradicional, uma coisa segura, uma coisa
chique, esse tipo de piano, piano erudito, né? O piano, pensa o que o piano representa, um móvel, um negócio pesado, não é qualquer um que tem. No século XIX representava alto poder aquisitivo você ter um piano, e é um instrumento eurocêntrico, um instrumento que sempre foi associado a essa ideia de gravidade. Então, muito banco pedia fazer trilha, a gente usava piano justamente por causa disso. Aí depois da bolha do Lehman Brothers, lá, botar meu dinheiro no banco nem ferrando, né, bicho? Os caras faliram um banco. Eles vêm e pedem para você pegar um violãozinho. O banco amigo, dá seu dinheiro para mim, eu estou lá com você. Vem, eu não vou te roubar, eu toco violão. Olha, talvez eu até fume maconha. Mas por que o violão tem isso? Porque o violão é um instrumento ligeiro, um instrumento portátil. Todo mundo toca violão. Meu, Luz, por favor, quem aqui nessa plateia toca violão? Levanta a mão. Aí, ó. Tem uns 30 pelo menos, não vou contar. Obrigado. Então a gente está falando de algo simbólico, né? Muito mais do que musical. Eu vou mostrar para vocês uma música que eu fiz com o meu colega Saulo Fonseehausen, ele tem esse projeto chamado Saudade. Esse baixo não está aí por acaso. Ele está aqui também. Ele foi roubado pelo John Deacon do Queen. Foi ressignificado pelo Daft Punk. A gente está falando de uma linha de baixo que eu resolvi usar nessa música dele porque ele falou para mim, cara, eu quero que a minha música passe uma sensação nostálgica e uma vontade de dançar e de se mexer e tal. Eu falei, mano, vou pegar o que simboliza para mim isso? É esse tipo de baixo, esse bumbo reto, eu chamo de caminhada decisiva. Quem me segue no meu podcast sabe disso, essa coisa, você, pá, essa pessoa chegando, bicho. Você vai achar a música da Dua Lipa, Break My Heart, 500 músicas fazem isso. Então eu vou lá e me aproprio desse símbolo. Nessa mesma música tem uma outra parte que vai para um pós-refrão. Ouve o que acontece com a voz nessa hora. Tem só baixo, esse baixo aí, bumbo e a voz. Isso aqui é um truque de mixagem chamado sidechain. Sidechain, na verdade, é uma coisa muito mais complexa, mas é usado como um truque. A gente jogou o sidechain na voz, um recurso de mixagem. Toda vez que o bumbo bate, a voz afoga. Por quê? Porque eu quero que você tenha a sensação de que esse amor te deixa num estado alterado. Você fica meio alucinado, meio claustrofóbico. Uma dualidade nisso, né? De novo, eu não estou pensando na música, ou no som, ou no equalizador. Eu estou pensando na sensação, na imagem simbólica que eu quero que chegue até você. Numa música que eu produzi com o Emicida, o primeiro single dele, tem uns metais. Do portador de uma mensagem muito forte. Ele vai fazer um humilde virar rei. Então, e o desenho melódico dele, eu estou caminhando, eu estou chegando lá, é o rock subindo as escadas. Ele caiu. Vamos de novo. E a gente fica nesse loop a música inteira. É a vida de todos nós aqui, bicho. Toda hora a gente está tentando resolver um negócio e aí toma um tapa, cai no chão, levanta e vai. Então, mais um ciclo simbólico aí. E, para fechar os exemplos, tem essa música que eu fiz com
com Emicida, Gilberto Gil participou, e o primeiro refrão é uma harmonia muito gostosa, uma harmonia que, para mim, vem a imagem de você estar de chinelo e bermuda em casa. São os 3 acordes principais da harmonia tonal: tônica, subdominante, tônica, subdominante e dominante. Para quem conhece música, é beabá básico. E no final da música eu falei, não vamos deixar assim. Eu quero elevar essas coisas, eu quero tirá-las do chão. Não no tira o pé do chão, mas elevar o seu espírito. E foi um pedido, na verdade, do Emicida. Essa parte que eu vou mostrar para vocês não entraria no disco se não fosse pelo meu filho. Obrigado, Tom. Eu fiquei na dúvida se mostro ou não mostro. E a ideia aqui é um encadeamento harmônico que substitui esses outros acordes, que é um encadeamento ascendente. E viver é partir, voltar e repartir também. Essa ideia cíclica que você sai do tom, vai para longe e depois você volta e você acolhe, né? Nessa hora que o Gil entra, eu falei, vamos terminar como se eu estivesse na varanda da casa dele. Então vai saindo tudo e sobra esse violão. E é uma decisão que não é muito musical, assim. É uma decisão quase cinematográfica. Com todos esses exemplos, eu acho que o que o produtor faz é recombinar símbolos. E eu acho que é isso que faz o trabalho do produtor ser quase invisível. Você não consegue dizer, foi isso que ele fez, mas são essas conexões, às vezes inesperadas, que fazem com que as músicas tenham a potência que elas têm. Então, o que eu digo para vocês é, não se percam na especificidade do que vocês fazem. É importante saber a harmonia, a melodia, contraponto. Eu fiz aula, toquei piano e o caramba. Mas não é isso que vai fazer eu ser um bom produtor. É eu ter lido os livros que eu li, vivido a vida que eu vivi, feito as viagens que eu fiz, aprendido a cozinhar. Essa riqueza de vida que vocês têm é o que vocês vão colocar no que vocês forem fazer das suas vidas. Obrigado, gente.